Olá, bom dia a você que está acompanhando o Facebook do Diário da Região. Está começando a nossa live de lançamento da exposição Olhar para o Amanhã, mais uma parceria do Núcleo de Economia Criativa da CIP com o Shopping Iguatemi. Exposição essa que é uma coletiva explicando um pouco sobre a proposta dessa exposição. Essa exposição em que passado, presente, que foram feitas por esses 9 artistas participantes. E quem vai falar um pouco mais sobre essa proposta curatorial aqui é a Patrícia Reis Buzini, que está aqui do meu lado. Bom dia, Patrícia. Parabéns pela exposição. Os artistas, eles estão posicionados aqui também. Todos eles vão conversar um pouco, falar um pouco sobre a sua obra, né? E a Patrícia vai contar para a gente um pouco como que nasceu, né, o olhar, né, para o amanhã. Como que nasceu essa exposição e essa proposta de, né, justamente, né, convidar os artistas a fazerem essas releituras. Então, como a minha formação é ligada a letras e à literatura, né, não teria como sair de outro lugar que não fosse da literatura. Então, por coincidência, nesse momento eu estava lendo alguns autores que fazem uma reflexão sobre o tempo, né? No caso, o Nietzsche, ou Assim Falou Zaratustra, que tem uma visão muito interessante sobre o tempo, sobre algo cíclico, né? Que de certa forma se repete. E o Darcy Ribeiro também, que não faz essa distinção entre passado, presente e futuro, né, como uma ponte, nas palavras dele, interminável, que está sempre aí se reconstruindo. E aí, partindo das ideias desses autores, que eu estava em contato no momento, que eu pensei na proposta da gente estar resgatando esses grandes mestres da arte, que serviriam de inspiração para os trabalhos aqui apresentados, né? Eu acho que também uma coisa que me agradou muito na proposta foi essa característica de você, ao mesmo tempo que você está apresentando um olhar particular, né, sobre cada obra, né, você também está cumprindo com um papel educativo, de estar trazendo ao público nomes importantes da história da arte que são desconhecidos por grande parte, né, das pessoas. Então, essa exposição ela acabou ganhando também esse outro teor aí. E temos também essa relação com a tecnologia, de cada obra ter um QR Code que vai ampliar a experiência aqui dos visitantes, no sentido de conhecer melhor também a biografia do artista aqui, né, que faz parte da exposição, e do próprio artista que serviu de inspiração. Então, acho que juntando tudo isso, a gente conseguiu aí concluir com o que vocês estão vendo aqui. Legal, que bacana, que bacana. E também, né, fazendo história, né, com a primeira live lançamento, né, live vernissagem, né, aqui ao vivo no Facebook do Diário da Região, lançando uma exposição, algo que a gente talvez, assim, né, no antigo normal a gente nem iria imaginar, esse ambiente aqui cheio de gente, todo mundo se confraternizando numa vernissagem, né? Então, assim, inúmeros desafios mesmo, né, nesse momento. A gente precisou realmente se adequar ao momento e buscar alternativas que não deixassem a desejar, com tudo que a gente já fez aqui, né? Que vários artistas já fizeram exposições belíssimas, com vernissagens que marcaram, né? Então, eu acho que a gente conseguiu buscar uma alternativa que valorizasse bastante aqui a nossa proposta e a exposição e o trabalho dos artistas. Legal, bacana. Agora eu vou deixar a Patrícia aqui um pouquinho e vou convidar vocês para, né, vamos começar a fazer um tour aqui, um tour muito especial pela exposição, porque cada artista a gente vai ter oportunidade agora, quem está acompanhando a live, de saber um pouquinho dessa releitura, dessa obra feita por cada artista.
Patrícia, muito obrigado por suas palavras, parabéns por essa exposição, e eu sei que também é a sua primeira exposição, né, curadoria de uma exposição coletiva, né, e tem outras vindo por aí, né, então, e você se encontrou mesmo nessa área de curadoria, de exposição, e isso é muito bacana, viu, parabéns. Obrigada, eu tô muito feliz, eu acho que a arte, ela tem uma relação muito íntima com as letras, com a literatura, e isso, para mim, né, tem facilitado bastante aí essas propostas que eu andei fazendo. Então é isso. Legal, bacana. Obrigado, Patrícia. Bem, vamos agora falar então com a Sandra Antunes, que já está aqui do lado, a primeira, né, aqui nossa entrevistada, a artista que vai, né, falar um pouco a respeito da releitura que ela fez do Vincent van Gogh, né, o nosso mestre aí holandês, e ela escolheu uma tela muito icônica assim dele, né, das noites, né, estreladas. E eu quero conversar um pouco com ela. Olá, Sandra, tudo bem contigo? Parabéns pelo seu trabalho. Queria falar que você falasse um pouco também como que é, né, a tua relação com o Van Gogh, o que o Van Gogh representa para você, se ele te influencia de alguma forma e como foi escolher, né, esse trabalho, essa obra para essa releitura dele. Olha, foi assim um prazer, por quanto que eu sempre tive o desejo de fazer uma releitura da obra dele. Admiro muito, leio muito sobre a história dele e eu escolhi essa obra porque foi um momento ótimo da vida dele, em que ele estava vivendo uma tranquilidade, uma calmaria. Até ele relatou isso numa carta para o seu irmão Theo, né? E foi 2 anos antes do falecimento dele, né? E eu fiz essa releitura de um jeito mais moderno, porque ele usava muito o amarelo para dar a luminosidade da noite. Deixa eu abrir um pouco. E eu coloquei um pouco do dourado, por quanto que nós estamos num tempo contemporâneo, né? E nós temos esse material para que seja mais diversificado e que não seja uma cópia fiel da obra do artista. Também fiz em 4 partes para que seja também contemporâneo, pois a gente vai viver para o futuro um tempo mais compactado, né? São as construções, a arquitetura mais compactada, né? Então eu fiz pensando nesse momento que viveremos. Legal, bacana. Sim, claro, né? O interessante também de observar é que cada artista também acaba imprimindo a sua identidade, a sua linguagem, né, no trabalho, né? Não é simplesmente uma reprodução, mas é uma releitura de algo que também você coloca, né? Eu lembro quando a gente está conversando na entrevista, você falou, eu creio que ele queria usar dourados. É que não tinha dourado naquela época, né? Exatamente, exatamente. E estudando, eu descobri que tem 2 noites estreladas que ele fez. Essa foi do tempo da calmaria, né? E ele teve a outra noite que é aquela mais volumosa, né? Mais tempestuosa. Então eu optei pelo aquilo que me traz mais afinidade. Legal, bacana. Muito obrigado, amiga. Vamos agora conhecer o trabalho de mais uma artista que está participando da exposição Olhar para o Amanhã. Regina Sheida, querida, tudo bem? Sim, figura que já ocupou esse espaço aqui com várias exposições e apresenta uma releitura muito interessante, muito cheio de vida, do Vaudreuil Nash, que queria saber um pouco como é que foi o seu contato com a obra desse artista, se de certa forma a obra de vocês se relacionam, se dialogam. Como foi para você? Na verdade, foi uma paixão à primeira vista. Não teve nem namoro. O dia que eu via o trabalho dele, que é um trabalho de escultura, na verdade, o Dronesh era um norte-americano da década de 40, 50, super influenciado pela TV e também, em uma época da vida dele, foi para Nova York ser ilustrador de moda. Então, isso tudo, quando ele chega a esse tipo de trabalho, é quando ele vai fazer uma visita à África e ele se encanta, né, pelas tribos. Então ele começa a desenvolver um trabalho que o que mais me chama a atenção é a beleza e a sofisticação. Ele é extremamente sofisticado no trabalho. As esculturas dele, embora sejam esculturas até rústicas, né? Porque o barro não proporciona tanta especialidade, ela é sofisticada, ela é colorida, ela é chique.
Tanto que eles falam que ele é o Art Nouveau africano, porque as linhas são sinuosas, são muito elegantes, né? Então, o dia que eu bati o olho, fiquei encantada, encantada. E aí, daí para ele virar um ícone na minha vida, não demorou muito. E essas telas, então, são releituras de esculturas dele? Esculturas. Na verdade, eu trago para a pintura aquilo que ele representou na escultura, né? Sendo que o colorido e a olha que coisa linda, isso daqui é extremamente atual, né? Aliás, ele é atemporal. E assim como as obras do Michelangelo vão ser eternas, eu acredito que o Udro-Nesh vai ser eterno sempre, né? Então daí veio toda a inspiração. Bacana, muito obrigado, Regina, obrigado mesmo. E o nosso próximo artista aqui, que tá com uma tela, gente, que olha, a gente se confunde o nosso olhar. O Sérgio Amadeu, que prestou uma homenagem, né, que fez uma releitura ao Mondrian. E Sérgio, bom dia, queria saber de ti, né, se o Mondrian, de certa forma, exerce alguma influência, alguma inspiração no seu trabalho. Queria saber por que da escolha do Mondrian. Primeiramente, bom dia a todos, né? A minha formação, eu sou professor, né? Sou professor de arte, formado em desenho. Então essa geometrização, ela já vem junto comigo, né? Tenho algumas, estudei alguma coisa sobre arquitetura no meu curso, né? Hoje eu dou aulas também, né? Em escolas, e Mondrian sempre influencia, não só pela geometrização dele, mas também pelas fases, né? Ele nem sempre ele trabalhou com a geometrização, ele também trabalhou outras fases, e a minha vida também foi feita de fases, né? Está sendo feita de fases, do preto e branco somente para o colorido, né? Então, passando, transitando, mudando esse mundo interno também e passando para as telas. Então, por isso que eu me inspirei em Mondrian. Agora não tem como não comentar sobre essa tela que você trouxe, né, Sérgio? Que, assim, é a personagem do Lost, né, da série, isso. Do Walking Dead, isso, do Walking Dead. E assim, a gente olha, acha que é uma fotografia e isso foi feito no lápis. Conta pra gente como que é a técnica que você usa, que é de um realismo... Sim, a minha intenção é confundir o olhar, né? Então, trazer para essa questão será que é foto? Será que é um desenho? Então, é tudo feito no grafite, todos os traços, né? Então, demora bastante, né? Cerca de 2 meses para fazer um trabalho desse. Então, o processo de criação é lento. Aqui, a pressa é inimiga da perfeição. Justamente. Exato. E aí, nesse trabalho, por exemplo, é onde eu encontrei o meu estilo, né? Misturar o realismo com a pintura. Então, aí eu encontrei o meu estilo. É o que eu procurava muito e agora eu vejo que eu me encontrei. Legal, e tá de parabéns, Sérgio. Muito obrigado, viu? O nosso próximo artista aqui, participante da exposição aqui, a coletiva que começa hoje, começando agora, nesse momento no Guatemi, é o Tadeu Guerra. Bom dia, Tadeu. Tadeu que fez uma releitura da obra do Zuormu, é assim mesmo? Zuomu. Ou Zuomu. E olha, queria que você me contasse um pouco, porque eu não conheço esse. Ela é uma ceramista tailandesa. Ela mora hoje na Austrália, em Melbourne. Ela teve uma formação na Escola de Belas Artes em Melbourne e com honrarias, né? Hoje é difícil a gente ver uma pessoa se formar com honrarias. E daí para frente, toda a exposição que ela faz, ela tem prêmios. Sempre a releitura é uma paixão nossa pelo trabalho de um outro artista, né? E pelo tema, né, um olhar para o amanhã, eu justamente escolhi ela porque ela é nova, ela tem 29 anos. Olha só. Ela é nova, né? Então, assim, e o trabalho que ela desenvolve, esse trabalho que eu estou mostrando aqui, que eu fiz, é um trabalho que ela desenvolve devido à popularização da impressora 3D com cerâmica. Olha só. Então, isso é um olhar para o amanhã. Não que o artista, o trabalho manual vai desaparecer e só a impressora 3D vai fazer outra vez. Não. Então a intenção dela foi justamente isso.
mostrar pela mão do artista, fazer uma coisa como a impressora 3D faz. Então, uma peça como essa, se eu fosse fazer no torno, eu teria o toque na parte de fora da peça. Nessa peça a gente só trabalha pela parte de dentro. Não existe marcas de mão ou alguma outra textura feita pela mão do artista na parte de fora. Então, toda feita por dentro. É uma peça que dá muito trabalho fazer. Por isso que eu me apaixonei. E assim, o minimalismo dela, entendeu? E eu também estou numa fase, acho que minimalista, né? Eu falo que eu sou uma pessoa fosca, eu gosto de tudo fosco, da cor, da própria cor da argila. Essa argila é uma argila branca, com uma queima de alta temperatura, 1200 graus, e isso é que dá o minimalismo. E a construção dessa peça, a gente chega no limite estrutural da cerâmica. Por isso que dá a impressão de que a peça vai desmontar. Isso é muito legal, porque isso é uma coisa inesperada, né? E isso deixa uma textura bem legal, bem legal. Então eu achei assim, que o Olhar para Amanhã, como ela é uma artista nova, ela está nos mostrando o amanhã, né? E esse momento que a gente está vivendo, né? O que a gente está, né? Que numa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Falando de artes visuais, falando de trabalho com cerâmica, né? De essa relação da tecnologia com a arte, é isso, tem que se apropriar mesmo, né, Verdade, Tadeu? todo mundo esperando um amanhã normal. Vamos ver como é que vai ser esse normal, Como né? será esse amanhã? Como será o amanhã? Muito obrigado, Tadeu, muito obrigado mesmo. E vamos aqui a mais uma artista participante, Hestia Tenfus, que, claro, né, assim, acho que falar da relação dela com esse homenageado, o Pollock, é algo que é uma coisa bastante intimista, né, porque, assim, é uma das referências fortes quando a gente, né, olha o teu trabalho. Queria que você me contasse um pouco como que o Pollock exerce inspiração na tua obra e por que você resolveu escolhê-lo para essa ocasião. Bom dia a todos, bom dia, Harlen. Bom, o Pollock, ele surgiu na minha vida de uma forma espontânea, porque eu comecei a ver que eu tinha uns traços espontâneos, meio um abstracionismo assim, meio sem grandes preocupações estéticas a princípio. Aí, de repente, eu fui vendo, conheci o Pollock e falei, gente, o meu trabalho está muito ligado a essa expressão do Pollock, porque ele foi um artista americano contemporâneo, até ele nem viveu muito tempo, acho que ele morreu aos 44 anos. E ele era assim, ele era uma pessoa, uma personalidade franzina, tímida, aparentemente com alguns problemas, tal, mas ele foi se encontrando na arte e foi se descobrindo como uma expressão muito criativa. Ele criou esse estilo aqui, que é o estilo do dripping painting, que é o jogar a tinta espirrada na tela. Aí, de repente, ele saiu também, isso foi uma inovação dele. Outra coisa que ele fez foi sair dos cavaletes, do formato cavalete que os pintores pintavam, e ele começou a esticar os grandes painéis do chão e a pintura dele tornou-se uma performance. Então ele jogava a tinta, ele pintava em cima da tela. Aí ele começou a virar um pintor de estilo excêntrico e começou a cair no gosto das pessoas, inclusive dos filmes, da personalidade dos artistas de cinema. Começaram a ter aquela excentricidade como uma coisa bonita, porque ficou chique aquilo. E ele foi se expressando dessa forma e eu identifico hoje o meu trabalho como expressionismo abstrato. É isso mesmo, eu acho também, eu tenho uma admiração, assim, pelo trabalho do Pollock, assim, muito grande, inclusive vi o filme, não sei se você viu, tem um filme a respeito dele, né, um filme muito interessante, acho que chama Pollock mesmo, né, o filme, que também vale muito a pena, assim, quem quiser mergulhar, entrar um pouco mais na obra dele, vale muito a pena. Hestia, muito obrigado, viu? Muito obrigado, parabéns aí pelas suas obras. Agora vamos lá para o outro lado, para o outro hemisfério dessa exposição, que ainda tem bastante artista aqui para vocês conhecerem, para vocês conhecerem os trabalhos. E vamos chegar aqui com a nossa amiga Cláudia Cabral, que está aqui com as duas telas dela, que são releituras do Gerhard Richter. Olha, falei certo. Tá vendo? Estou ficando bom nisso. Cláudia, conta pra gente um pouquinho, né, a respeito desse artista
e o que ele exerce para você de inspiração e sobre a sua escolha para essa ocasião, para esse momento dessa coletiva aqui do Iguatemi. Gerhard nasceu na Alemanha em 1932, né? Ele ainda é vivo, é um senhorzinho. E na época que os artistas estavam pintando tudo com muita definição, né? Com muito realismo, ele também pintava com realismo, mas ele teve uma evolução que ele partiu para a criação. Né? Ele já não copiava imagens, ele já não copiava paisagens, nem pessoas. Ele já criava a própria figura, né? Ele teve uma vida, primeiro ele viveu na Alemanha Ocidental, depois ele partiu para a Alemanha Oriental, onde ele viveu muito tempo. E a pintura dele é magnífica, e o que a gente mais acha bacana é que na época dele ele fazia esse trabalho, que hoje ainda é muito contemporâneo, né? Então isso é que ele realmente tinha liberdade para pintar e criar naquela época, né? E na verdade eu não fiz uma releitura do trabalho dele. Eu peguei o meu trabalho e procurei uma referência lá atrás e eu encontrei ele. Entendeu? Então não foi feita uma releitura para o trabalho dele. Eu fiz o caminho contrário. Legal. Você tivesse incorporado dele. Na verdade eu já tinha pintado o quadro e eu fui buscar essa referência lá atrás, né? Poxa, que bacana. É isso aí, Cláudia. Muito obrigado, viu? E parabéns pelas suas obras. Vamos continuar aqui nosso tour com mais um entrevistado aqui do meu lado, o Newton Malvese, que já também ocupou esse espaço aqui com exposições, já, do antigo normal. E o Newton presta, né, uma homenagem, ele faz uma referência aí ao Paul Klee, que ele vai contar um pouco pra gente agora a respeito desse artista e o que esse artista representa também para ele, né? Com alguma inspiração, alguma referência. Bom dia, amigo. Bom dia, Harley. Paul Klee, bom, é um dos mestres da pintura, né? Viveu entre 1880 e 1940, mais ou menos. Essas obras especificamente são de 1925. E, na verdade, eu trouxe a obra do Klee numa proporção ao meu trabalho, que é sempre simétrico, né? De tamanhos relativamente parecidos, né? E o que eu utilizei aqui foi uma técnica mista, né? Mas o Klee, ele era um alemão também, né? Então, temos toda uma... Está provado que só é possível filosofar em alemão, né? Então... Pelo jeito, a Europa está dominando, né? Aliás, a Europa dominava, né? Mas achei muito bacana, inclusive, esse olhar para o amanhã, fazer um resgate cada um resgatou um mestre da pintura, né? Porque é bacana, né? Quando a gente olha para o amanhã, realmente a gente tem que refletir o nosso passado e ver da onde vem as inspirações e de como elas surgem, né? Então é por aí, Harley. Legal, poxa, Newton, muito obrigado, parabéns pelas suas obras, viu? Parabéns pela iniciativa. E vamos agora continuar o nosso tour aqui com ela, a mãe das Marias, a Germana Zanetti, a Germana que né, buscou inspiração, aí, buscou a referência e prestou um tributo, uma homenagem ao Pablo Picasso, que aliás, assim... ao mesmo tempo que a gente vê o Picasso, a gente vê as Marias aí também, né, Germana? Conta pra gente como é que foi, assim, né? O porquê da escolha dele e também... É engraçado, parece que a gente vê muito de você na obra dele e muito dele na tua obra. Como que é isso? Muito de mim numa obra do Picasso. O que eu falo depois de uma frase dessa? Não, assim, eu sempre gostei do Picasso. Minha formação é arquiteta e sempre vivenciei as artes no meu mundo profissional e mesmo familiar. E a escolha pelo Picasso foi assim, de imediato. Na hora que a Patrícia sugeriu a ideia, né, da gente, cada artista fazer a sua referência, de cara veio o Picasso. Por quê? Apesar dele ser um ícone nas artes, eu sempre me identifiquei com a forma, a volumetria, a cor, né, a espacialidade mesmo que ele trabalha e tal.
E aí, bem, ok, Picasso. Aí eu fui pesquisar qual, né, trabalho eu ia fazer a releitura. E aí eu escolhi esses daqui, que são mulheres, para fazer o link com as Marias, porque de alguma forma as Marias tinham que aparecer, né? E aí eu escolhi sempre os coloridos, mas lá é fácil escolher um colorido com o Picasso. Sim. E aí a característica maior, assim, é a boquinha do coração, que todas elas têm. Que é uma característica muito forte nas Marias, né? E como eu sempre digo, o que eu quero passar com isso é o amor. Então, as Marias, elas têm a característica forte delas, a identidade delas. E é muito legal ouvir o que você disse. Eu vejo as Marias aqui. Eu vejo as Marias. Eu acho que talvez pode ter sido boquinha. A boquinha. Então, ele é um às vezes elemento do muito subconsciente, forte. um elemento muito forte que é o coração. É um elemento que todo mundo chega, né? É uma linguagem comum, fácil, simples, da compreensão de todos, né? Bacana. Então é isso, aqui estão as Marias, releitura de Picasso. Legal, parabéns, Germana, parabéns mesmo. E ficou uma composição muito interessante, gostei muito, viu? Muito colorido, a sua cara. E agora, gente, aqui ó, fechando aqui o nosso tour, e olha, coincidentemente, né, ele ficou assim por último, não menos especial, mas é porque hoje é a primeira exposição dele, ele tá fazendo uma estreia, assim, né, como é que fala assim, se apresentando para o olhar do público, né? Rodrigo Mota fez uma releitura de Andy Warhol. Queria até saber, sim, se ele exerce algum tipo de influência, mas queria também saber de ti sobre esse momento, Rodrigo, como que é assim o cirurgião plástico que tinha essa veia artística, mas deixou ela um pouco adormecida, depois isso voltou à tona. Conta um pouquinho dessa história, como é que é chegar aqui agora para você? Sim, para mim está sendo um momento muito especial na minha vida, apesar disso que estamos vivenciando. Essa pandemia me levou a exercer outros olhares, né? a reaguçar em mim coisas que estavam ali paradas, mas como uma forma de um desestresse. E hoje eu estou procurando tirar minhas emoções através dos olhares, através da pintura, através dos pincéis. Sempre fiz essas pinturas, mas não da forma tão intensa e tão emocional como tem sido agora nesse momento. Poder fazer parte do núcleo da economia criativa, tá podendo expor aqui junto com os outros artistas já consagrados, para mim está sendo uma experiência fantástica. E de uma certa forma, talvez até pela minha profissão, cirurgião plástico, sempre gosto muito de textura, gosto de volumes, gosto de luzes. Então, de uma forma até instintiva, o Andy Warhol acabou sendo uma grande inspiração para mim. Sempre trabalhei também com colagens, gosto de fazer nuances entre texturas, a parte mais tridimensional, coisa que o Andy Warhol sempre teve essa característica. E eu acho assim, claro, não querendo te cortar, mas eu acho que essa tela da Marilyn que ele fez, tem algo muito interessante que você falou que, né, que ele é cirurgião plástico, né, gente? E você agregou na tela essas seringas, do que são? Me conta um pouco, assim, que ficou um efeito muito legal, um efeito 3D, assim, vamos assim dizer. Na verdade, eu venho guardando vários objetos que eu possa estar utilizando e demonstrando no nosso cotidiano. Como a gente faz bastante harmonização facial, eu fui guardando isso porque um dia eu sonhava em utilizar de alguma forma. E aí eu acabei pensando, poxa, nada mais que a Marilyn, que foi um ícone da beleza, né? Idealizada, uma beleza, como ela falou, talvez atemporal, porque sempre vai ser uma referência. E nada mais como as técnicas tradicionais hoje, atuais, de harmonização, de rejuvenescimento. E aí eu achei que tinha a ver essa composição. Exatamente. E é legal assim, que tem a ver também com o próprio Andy Warhol, porque
né, ou quando ele traz a Marilyn para a tela, para essa repetição serigráfica que ele faz, ele quer mostrar justamente como ela se tornou um ícone, um ícone midiático, e como esse ícone exercia um certo fascínio e até um certo desejo de se tornar igual a, né? Eu acredito que deve ter muitas, né, mulheres que chegam, né, no seu idealizando, eu quero parecer com tal figura, né, do mundo da moda, das novelas, enfim, né? Sempre isso é uma busca incessante e também é a nossa profissão poder entregar um pouquinho disso aos pacientes, sempre, claro, dentro da nossa realidade, a de cada um, mas o Andy realmente, ele de uma certa forma até não tão consciente, foi na verdade, um incentivador para que trouxesse esse tipo de movimento pop art, algo nossa característica. E não menos importante, claro que eu tenho que, porque assim, eu sou admirador demais dela, então eu não posso deixar ela passar em branco, que ficou demais esse teu trabalho em cima da Amy Winehouse. Que legal, eu gostei demais, viu? Obrigado. Ela assim, ela é um ícone também na parte da música e marcou muito, né? Marcou nossa fase e é uma pena ter ido da forma que foi. Poxa, Rodrigo, muito obrigado, viu? Parabéns aí e espero que muitas outras exposições surjam na sua carreira, tá? Parabéns mesmo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. A nossa live de lançamento da exposição Olhar para o Amanhã está terminando agora. A exposição ela fica em cartaz aqui no Espaço Cultural do Shopping Iguatemi até o dia 16 de dezembro, tá? Lembrando que é uma parceria do Núcleo de Economia Criativa da CIRP com o Shopping Iguatemi, né? Parceria essa que já tem aí mais de 4 anos aí de parceria e tem rendido muitas exposições, né? Exposições coletivas, exposições individuais. Então, se estiver passando aqui pelo Shopping Iguatemi, dá um pulinho no Espaço Cultural, né? Para poder conferir nessa exposição coletiva Olhar para o Amanhã. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até lá.